vida é um tempo. É aquilo que você vive no dia a dia, os teus pensamentos, as tuas ilusões, o teu fracasso. A vida é tempo. A vida é o tempo. Tinha a mínima ideia de que a Global chegaria ao ponto que estamos hoje. Sou filho de pai e mãe portugueses, analfabetos, e que a minha criação foi muito em cima de uma teoria de trabalho imposta pelo meu pai. Fui basicamente criado dentro de uma padaria, consegui chegar ao ensino médio de hoje, consegui ser uma pessoa que tentou sobreviver numa condição autodidata. E tenho um orgulho muito grande em dizer que o único curso de autoestudo que eu tenho é que eu sou diplomado pela Escola Francesa de Planificação. Imagine, isso tudo em Santos, na minha origem eu sou santista, mas nascido no Guarujá. Depois disso eu abandonei os estudos e fui começar a ser empreendedor. O primeiro empreendimento que eu tive foi criar uma construtora que chamava-se Construtora. Casas em torinhas de madeira, modelos canadenses. Em 63 para 64, firmamos acordos lá em Santos com uma grande quantidade de pessoas interessadas na área de porto e de café. Em 64 veio a Revolução. A maioria dessas pessoas foram todos presos. Concluí somente 2 casas, entreguei. E o dinheiro que eu recebi, aí se vendeu lambreta, o apartamento em construção, o relógio Van Chorran Constantine e daí para frente. E dessa experiência entrei num buraco, onde eu tive a felicidade de ter como pessoas dentro da minha família que se preocuparam muito comigo, mas viviam em São Paulo. Um foi o meu cunhado Monteiro, que me deu a oportunidade de eu voltar a ser padeiro. E ao mesmo tempo, nessa mesma época, num espaço mais ou menos de 15 dias, o meu padrinho de casamento, que se tornou um grande amigo meu, já falecido, que era o Raimundo Rios, ele era proprietário da Catavento, distribuidora exclusiva da editora Globo, veio com uma proposta de me colocar na Praça de São Paulo como um vendedor de livros para a livraria e em substituição a um vendedor que trabalhava e estava se aposentando há 50 anos nessa praça. Foi o primeiro grande desafio. Isso é 67. Nesses anos existia a figura do vendedor livreiro, que era o vendedor que fazia as livrarias. E eu aceitei essa proposta e fiquei 1 ano fazendo isso, trabalhando de manhã para o livro e trabalhando de tarde até 1h da manhã, a hora que a padaria fechava, como gerente dessa padaria, a panificadora Java, até 1h da manhã, pegar o último ônibus e ir para casa. Mas com essas dificuldades, eu gostaria de dizer o seguinte: foi muito bom. Eu começaria tudo de novo, porque esse homem
é a coisa mais especial. Ele é um batalhador, é um lutador, ele nunca foi um homem de dizer, ah, não, mas sempre nos consultava. E sempre eu dei força para ele continuar. E a gente tinha que continuar, não podia voltar atrás. Isso passou-se um ano, aí eu cheguei e achei que seria interessante eu ficar para o livro, porque eu já tinha pego essa coisa que eles falam muito aí na praça, o micróbio do livro. Esse fui contaminado e não procuro nenhum medicamento que isole. Eu quero continuar contaminado. Eu acho que ele logo percebeu, assim como muitos outros, a importância do livro. O livro para ele, assim como para mim, eu acho que foi o melhor que ele poderia esperar, assim como eu também. Não é só satisfação pessoal, mas é a questão do desdobramento que um livro traz para uma pessoa, para uma comunidade, para uma cidade, para um país. Este é o centro de memória da editora, desde os primeiros livros até os dias de hoje. É isso, a vida dos livros. Logo em seguida, eu fui convocado, através da Catavento, a pedido da Editora Globo, e fazer um levantamento no mercado brasileiro, onde aqui no começo dos anos 50, eles fizeram uma distribuição maciça de estandes de livro de madeira. Isso foi um grande desafio. Aí eu fui conhecer o Brasil inteiro. A cada cidade que eu chegava, onde tinha uma estante, eu sempre procurava saber onde estava a estante e onde estavam os livros. Eu sempre achei as estantes. Bujão de gás, sapato, chinelo, tinha tudo, mas não tinha livro. Eu tinha um Fusca 65, um azul, e ele andava de lado, porque eu acho que eu comprei esse Fusca que tinha uma grande trombada, então a gente dirigia ele andava de lado, que ele estava todo torto. Era um farolzinho pequenininho, aí eu comprei um par de farol, daqueles que chamavam tremendão. Aí fiz uma festa em comprar aquele farol, porque aí a gente enxergava as estradas, pelo menos, né? Porque naquilo lá era uma luzinha. Então dormiu esse carro na noite, o tremendão todo bonito, polido. No dia seguinte de manhã roubaram o tremendão, ficamos sem o tremendão. Depois compramos. Saía de Belo Horizonte para ir para Vitória, no Espírito Santo. Não existia essa estrada estava sendo construída. Essa estrada que estão falando sempre nos jornais, na televisão, que é a estrada assassina, que morre gente a toda hora. Então essa estrada estava sendo feita, ela só tinha asfalto até Ponte Nova. Belo Horizonte é Ponte Nova. Eu cheguei em Ponte Nova, vendendo em Ponte Nova, quase no final de tarde, eram umas 3 horas da tarde. Eu quero, Paulista, você é um maluco, você não pode ir para Vitória, você não imagina como é que é. Choveu muito, você vai ficar atolado e tal. Eu acabei sendo atolado, veio um primeiro trator de borracha com pneus, ficou atolado também, esperamos um outro trator de esteira para vir nos retirar isso. Isso era mais ou menos 1h da manhã, onde todos eles estavam falando para me levar para o acampamento. Eu dormi no acampamento, fazer a minha refeição no acampamento, e depois do acampamento eu vou. E aí eu ia fazer a praça e tal, depois de Vitória, vinha descendo pelo litoral, Campos, aí até chegar no Rio de Janeiro, pulava o Rio de Janeiro, fazia por fora todas as cidades, Barra Mansa, enfim, toda essa área, até chegar no estado de São Paulo, na divisa. Daí para frente era uma viagem direta e voltava. E para sobreviver do livro naquela época, era um trabalho desbravador. Existia, como eu, existiam outras pessoas, por outras editoras. Isso era muito comum, o agente viajante, né? O vendedor viajante. Isso era e eram sempre caras sofisticados, como eram sofisticados os vendedores de laboratório. Era muito comum estar sempre quase na mesma pensão, porque o hotel nem se pensava nisso, né? Naquela época não se pensava. E a gente ia para a pensão, então encontrava o cara da Bayer, enfim, desses laboratórios, mas muito melhor vestido, muito melhores preparados e tal. E a primeira vez que ele viajou, ficou 40 dias fora. Quando ele voltou, o menino Jefferson já não reconhecia ele,
porque era muito difícil se comunicar, não tinha essa coisa de telefone, você falar toda hora, ele ia lá para o meio do mato para vender os livros. E eu usava o rádio da Varig. Foi uma fase muito difícil na nossa vida, mas de construção, para poder construir aonde nós chegamos e o que nós fizemos hoje. Concluí esse trabalho, ganhei uma posição melhor ainda na Catavento, onde eu pude não ser mais exclusivo da Catavento para vender Globo. E aí eu expandi e criei uma empresa, aí começa o empreendedor. A logomarca era uma pessoa com uma pastinha na mão, com uma sombra. Então era o Luiz e essa sombra do Luiz. Era Luiz e Luiz. E aí fui à busca de outras editoras, aí peguei Saraiva, peguei a Verbo, peguei Cutrix, peguei Pensamento, peguei uma vasta, minhas pastas de capa, porque a gente vendia pela capa, e por intimidação, por valorização do autor, do livro, do assunto, era uma estratégia interessante. Ele age, né, conquistando, ele age mexendo, ele age afundando dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa. E no fim, você se rende a ele. Assim como eu, escritor, me rendi a ele, os compradores também se rendem a ele. Aquilo que os franceses chamam vieux charmeur, porque é caloroso, porque é um contato muito pessoal. Sempre minha relação com a Global foi uma relação pessoal. Em 70 para 71, o Raimundo se desliga da Catavento e me propõe que eu saia da Catavento e vamos montar a Farma Livros. O que era isso? Livros em farmácia, que só se vendia livro em livrarias e papelarias. E nós viemos, em 71, sem computadores, trabalhar numa praça a nível de Brasil. E logo em seguida percebemos que não podíamos ficar só com farmácia. Então estava existindo uma revolução muito grande, comercial no país, um desenvolvimento muito grande, das cadeias de supermercado. E a Farma Livre ficou tão forte no supermercado, com vários displays, nós criamos displays próprios para supermercados. Aí ampliamos. E a Shell, naquela época, também começou a fazer esses postos de gasolina voltado ao atendimento do dia a dia das pessoas. Aí fomos ampliar. Uma coisa interessante foi para os hotéis. Nos hotéis também era um processo novo. O frigobar, nascendo dentro do apartamento do hotel, criamos um display em acrílico, onde ficava por baixo desse display, adquire o seu livro e entra na conta. E também fomos inovadores em salão de cabeleireiro. Fomos além disso e pensamos em conversar com algumas pessoas que tinham veículos de praça. Naquele tempo era só o Fusca que era o carro. O que esse Volkswagen Fusca? Eles tiram o banco do lado do motorista e você entra por essa porta e senta e você tem espaço suficiente. Embaixo do porta-luva a gente travava um display com 3 frentes diferentes, com vários livros diferentes. O Luiz, me parece, tem algumas características muito singulares. Primeiro, ele é uma pessoa de delicadeza muito grande. Segundo, ele é uma pessoa muito criativa. A Global passou por várias fases desde que existe. Ou seja, está atento ao mercado, às necessidades, o que deve ser criado de novo. E terceiro, é um vendedor incrível, né? Consegue ultrapassar as livrarias, né? Vender diretamente para o governo, para as agências, transformando o produto dele num produto que realmente existe dentro e fora das livrarias. Esse período de alavancar a Farma Livro, ela trouxe o que de bom? O conhecimento de mercado, conhecimento das estruturas. O grande problema era você executar os planos de distribuição e tal. Era tudo feito na unha. No Brasil não existia máquina seladora para você fechar o livro no plástico, encolher e tal. Fomos nós precursores disso. Então, com essa coisa,
é tudo o que eu digo. Sempre existiu dentro de mim essa coisa de inovar, de criar, mas tudo pelo livro. Aí chegou um momento que eu, em 73, quer dizer, depois de 2 anos de Fama Livre, sabendo que o mercado está pedindo, já tinha um pouco da história, né, comercial, vamos montar uma editora dentro da Fama Livre. E estava se falando muito naquela época da questão global, como é que se diz? Uma aldeia global. E o que publicar? Nós estávamos nesse intermédio para ver o que nós íamos publicar e me aparece na catavento uma senhora não, vamos dizer que fosse uma senhora, mas não chegava a 50 anos e de macacão como se fosse atendente de posto de gasolina, frentista, macacão, acho que era Texá, toda de branco e tal. Eu me assustei aqui com aquela figura e ela me perguntou, você sabe com quem você está falando? Tenho uma mínima ideia, né? Fui um pouco longe. Você está falando com Adelaide Carraro, que era um nome popular muito, muito grande. Eu estou ajudando uma pessoa que está publicando um livro, Deus Negro. Foi um sucesso fantástico, vendeu-se quase 1 milhão, mais de 1 milhão de livros, Deus Negro. E eu gostaria de colocar na Fama Livre esse livro. Ah, que maravilha! Mas vocês publicam alguma coisa? Porque se você distribuir Deus Negro na Fama Livre, eu dou um livro para vocês. E aí esse livro foi o número 1 da editora, que é o Submundo da Sociedade. Nós tiramos 3 edições seguidas de 20 mil exemplares. O Global não existia. O Global estava tendo uma ideia já estava o contrato social e tal, e ela acelerou essa coisa da Global. Ela foi fundada em outubro, 16 de outubro de 73. No ano de 1973, eu era um autor novato. Tinha publicado apenas O Gênero do Crime. E O Gênero do Crime, ele era publicado pelo Fanelli, que era meu editor. E um dia eu estava conversando com o Fanelli num boteco que ficava ali em frente da editora dele. Eu estava justamente comentando com o Fanelli, puxa, Fanelli, eu estou admirado como esse Gênero do Crime, que é um livro tão recente, está sendo tão bem distribuído. Eu estou recebendo notícias de todos os lugares, sobretudo, evidentemente, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E nesse instante, naquele boteco, a gente estava ali no balcão, entrou um moço que nem nós éramos moços. Entrou um moço com um bigodinho elegante. Esse aí é justamente o Luiz Alves. O Luiz Alves é que distribui o Gênero do Crime. Então, eu naturalmente dei a mão para o Luiz Alves, cumprimentei-o e falei, puxa vida, Luiz, você está de parabéns. Você é um sujeito muito competente. E ali, naquele cumprimento que eu fiz ao Luiz, estavam se apertando a mão justamente 2 sonhos de futuro. O meu sonho de um autor novato, que era de um dia ter um papel importante na literatura infantil brasileira. E do lado do Luiz, também havia o sonho de que a editora dele, a editora que ele estava formando, tivesse voz na cultura brasileira, tornasse também importante na cultura do nosso país. Raimundo, para
foi o maior vendedor de livros que eu conheci. Raimundo, ele vendia até geladeira lá no Polo Norte, no Polo Sul. Esse cara sabia vender. Como o Valdir Martins Fonte também foi outro que qualquer perfumaria ele venderia, sem problema nenhum. Eram essas pessoas que eu tinha ligações mais juntas. E a Farmaville na mão do Raimundo, ela teve esse problema e a Global precisa se situar. E vamos conversar com o Raimundo, que a gente tinha que fazer os dois caminhos diferentes. Ele continuar na Farmaville, eu continuar na Global e eu comprar a parte dele. Aí o Valdir, num encontro comigo, me apresenta o José Carlos Venâncio. Eu venho de Moçambique e venho a convite do Valdir Martins Fontes, que era meu amigo, já conhecia ele do tempo da Dom Quixote em Portugal, que a gente exportava e tinha uma boa relação. E quando eu vim para cá, ele me indicou, dizia assim, tem uns amigos que estão precisando de um editor. Então, quando eu chego na Global, a primeira coisa que me vem na minha cabeça sempre é essa, é lutar pela democratização, pelo direito, pelo acesso às coisas. Então eu sempre fui muito generoso assim nos meus ideais, sem medir muito, às vezes, as responsabilidades ou as consequências do que se fazia. Nós estávamos vivendo num regime de exceção, uma coisa podre a nível de liberdades, né? Ele vem com uma proposta de criar a Global, daqui para frente, com publicações dirigidas a um público que estava sedento de informações. As editoras, algumas acabaram porque não conseguiram sobreviver, uma linha muito difícil, como a civilização brasileira, etc. E outras surgiram, como por exemplo a Global Editora, e inclusive publicando livros que ia meio contra a corrente, ou seja, livros que contestavam o regime ditatorial. Havia uma necessidade muito grande no mercado. Os estudantes, a faculdade